Ô Vera, eu vou pedir só um instante para você, a gente tem até mais um assunto para tratar com você. Nós temos um convidado, você inclusive participa da nossa conversa, está conosco o ministro da Justiça, Osmar Serralho. Ministro, bom dia, muito obrigado pela sua atenção. Bom dia, é um prazer falar com vocês. Bom, ministro, nós estamos falando aqui sobre Operação Lava Jato, sobre depoimentos, inclusive tem uma declaração do senhor hoje nos jornais dizendo que o presidente Michel Temer, para se culpar o presidente, é preciso provar realmente a responsabilidade dele. De que maneira o senhor acha que vai se desenrolar não só esse processo da chapa Dilma Temer, ou como vai cair no meio político as delações da Odebrecht? Como já estão fazendo alguns efeitos? Bom, os efeitos são muitos, embora todo mundo esteja com a expectativa de quem são e qual é o nível de comprometimento dos que constam da lista do Janot. E quanto às provas, quanto aos efeitos das delações, eu insisto num detalhe, que existem situações em que as pessoas respondem objetivamente. Significa que não se olha se tem culpa, se tem dolo, ou seja, se de alguma forma foi partícipe do evento. Eu vou dar um exemplo assim bem radical para que se compreenda que evidentemente não é o caso. Mas imaginem que eu seja candidato a vice-prefeito da minha cidade e por alguma razão eu ganhei uma bolsa, estou nos Estados Unidos. Estou longe, distante, não participei, não sei de nada. Sou candidato a vice. E quem está fazendo a campanha toda é o candidato a prefeito. E esse candidato a prefeito se envolve em ilícitos, em campanha irregular. Não se pode atribuir a mim ciência, participação, nada. É claro que não há essa distância no caso concreto do presidente Michel e da presidenta Dilma. Mas é preciso ver até onde esta ciência, esta participação aconteceu, para que daí também se saiba como atuar em relação às consequências que são gravíssimas para o país, né? Você está falando na mudança de um presidente da República. Perfeito. Ministro, bom dia. Marco Antônio Villa, ministro. Prazer falar com o grande professor. Prazer também, ministro. Caixa 2 é crime, ministro? Caixa 2 é crime, mas veja, qual é o crime que está já previsto? É só pegar o Código Penal, o Código Eleitoral, quando ele trata dos crimes eleitorais, ele fala em falsidade ideológica. Alguém que presta contas que não correspondem à verdade, porque se for Caixa 2, não está na prestação de contas. Se alguém prestar contas sem fazer constar esses recursos, ele está cometendo crime eleitoral de falsidade ideológica. Se ele recebeu dinheiro sabendo que era dinheiro de corrupção, aí já é outra coisa. E esse é o nível da necessidade da prova. Até nesses dias o Supremo acolheu a denúncia contra o senador Waldir Rauch. Eles deixaram muito claro que isso vai ter que ser objeto da investigação. Ou seja, vai ser necessário, ele pode sim ser punido a despeito de ter inserido na declaração dele, na prestação de contas, que ele recebeu. Isso não é um carimbo de correção. Agora, se ficar provado que ele está vinculado a uma situação de corrupção, aí sim ele vai se comprometer. Ministro, a nossa companheira Vera Magalhães também participa da conversa. Vera. Ministro, bom dia. O senhor falou sobre essa questão aí da separação entre as responsabilidades do candidato e do vice numa chapa. Mas a jurisprudência toda da Justiça Eleitoral tem sido no sentido de que eles são corresponsáveis e que o vice também responde pelos atos praticados pela chapa. O senhor acha que no caso do presidente Michel Temer, ele tendo solicitado, não se sabe se diretamente ou por interposta pessoa, recursos para doações para a chapa e para o PMDB, e esses recursos tendo sido doados de maneira por Caixa 2, como estão dizendo os delatores da Odebrecht, isso não complica a situação do presidente? Não é um caminho para essa prova que o senhor está pedindo? Mas é prova, então vai precisar fazer prova de que ele não prestou declaração e que
se ele prestou, aí no raciocínio do Supremo em relação ao Valdir Hall, que ele sabia que aquele dinheiro que ele estava recebendo era dinheiro de corrupção. Porque pedir recursos para empresas, isso era do sistema, é da lei. A lei permite, agora que se está trabalhando para que não mais haja financiamento de empresas. Mas eu próprio tenho dinheiro que eu recebi de empresas. Isso não significa que seja dinheiro de corrupção. Ministro, mudando um pouco de assunto, a questão da segurança pública nem precisa dizer que é uma das grandes preocupações ou entre as maiores dos brasileiros. Tá? Os acontecimentos recentes reforçam isso, basta ver o caos nos presídios, os acontecimentos do Espírito Santo, isso entre outros tantos fatos tenebrosos que afetam a segurança pública. Naquilo que é tarefa do governo federal, por exemplo, o senhor já designou o responsável, eu não me lembro bem a denominação do secretário, até foi em certo momento... Secretário Nacional de Segurança Pública? Sim. O senhor já tem um nome, é o mesmo, permanece o anterior? Não, na verdade, essa preocupação que você exterioriza, Vila, que o Brasil tem, ela é tão forte que nós estamos afunilando para que a gente tenha alguém que, quando escolhido... Sim. Transmita para a população uma expectativa de que realmente estamos imbuídos das melhores intenções, porque é uma área tenebrosa, nós sabemos disso, são 650 mil presos, a atividade primordialmente é dos estados, mas agora o governo federal, o governo Temer está investindo, mandou 1 bilhão no fim do ano passado, nós temos mais 1 bilhão de reais neste ano, que é para reforçar os recursos dos estados. Mas nós vamos fazer agora, ainda no mandato Temer, que é muito curto, vamos construir mais 5 penitenciários federais, mais 20 já foram liberados para fazer e estamos já programando mais 20 penitenciários, seriam 40 penitenciários estaduais. Então, nós estamos fortalecendo nesse aspecto. E assim, a intenção nossa, o que a gente tem percebido? A melhor vontade, boa vontade do Ministério Público para agilizar, da magistratura, defensoria pública, mas cada um com uma forma, com um norte. A ideia, eu vou trocar isso com o Procurador-Geral Janot, com a presidenta ministra Carmen Lúcia, como é que nós poderemos fazer para que o Executivo, de alguma maneira, auxiliasse o juiz para que quando ele vá decidir, por exemplo, nós temos estados que têm 80% dos presos são provisórios, 80%. Nós precisamos disponibilizar informações, tudo que implementar o juiz, para que ele decida que tipo de informações. Eu acho que nós vamos ter que individualizar, porque ele vai ter que examinar individualmente, mas nós individualizarmos as informações para que quando ele receba, ele tenha todas as circunstâncias, local, as circunstâncias pessoais, sociais, enfim, para nós percebermos se, sim, essa pessoa é perniciosa, tem que ficar presa e tomar as atitudes. Agora, 80%, a tradução é 40% desses serão liberados, é histórico, estatístico, e está superlotando as nossas cadeias. Vera Magalhães, para a gente fechar com o ministro. Ministro, ainda nessa questão da composição da equipe do Ministério, antes da sua nomeação havia muita preocupação de que o indicado para o lugar do Alexandre de Moraes viesse com o objetivo de tutelar ou de conter a Lava Jato. O senhor já deu várias declarações de que não fará isso. Eu queria saber o que o senhor decidiu sobre a direção-geral da Polícia Federal. O delegado Leandro Daello permanece ou sai? Ele permanece e nós próprios estamos fazendo o maior esforço para que minimamente ele cogite de sair, porque é uma peça fundamental, tem comandado, tem tido o respeito da sociedade, e o que nós queremos é exatamente isso. Já chega de dificuldades para o governo e se duvidar, se desconfiar de que ele eventualmente esteja interferindo, isso terá consequências muito fortes. Nós estamos passando distantes, estou insistindo, quem conduz isso é o Ministério Público, na verdade não é a Polícia Federal,
Quem está conduzindo a Lava Jato é o Ministério Público, através do Janot aqui, do Procurador-Geral, e lá do doutor Dallagnol, lá em Curitiba, e pela magistratura, aqui pelo ministro Edson Fachin, e lá pelo juiz doutor Sérgio Moro. A polícia entra como instrumento de complementação àquilo que eles solicitam. Não é algo espontâneo e autônomo da Polícia Federal. Ministro da Justiça, Osmar Serralho. Ministro, muito obrigado, como sempre, pela sua gentileza, pela sua atenção. Aliás, mesmo no Ministério, o senhor continua sempre muito atento à Jovem Pan e sempre nos ouvindo e assistindo em Brasília, hoje né? de manhã também. Ah, tá certo. É o meu jornal diário, tá bom? Obrigado, ministro. Um abraço para vocês aí. Eu queria só dar um detalhe a mais nessa entrevista, eu fiquei em silêncio ouvindo aqui. O nosso ministro Serralho, evidente, está forçando um pouquinho, e com razão, é até a manchete do Estadão, que sem prova não se pode caçar Temer. Ele quer que Temer só pode ser caçado se ele tivesse a plena consciência de que houve propina na sua campanha. É evidente que há uma diferença muito grande entre a culpa penal e a culpa do sistema eleitoral. A culpa penal é absolutamente subjetiva. O Código Penal fala lá, ação de que depende a existência do crime, só é imputável a quem lhe deu causa. No plano político, se o partido sabia, Temer perde também. Se o PMDB sabia, ele perde também. Mas ele está forçando, como ele hoje é o presidente da República, querendo levar também para a sua cassação a plena consciência e participação, senão tem que ser absolvido. É até uma tese de defesa e não de ministro.